Meus irmãos, quero convidá-los a fazer uma meditação breve no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, um texto, capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. Eu vou ler o versículo 13 e 14, e depois meditaremos a partir do verso 1, alguns pontos que eu quero considerar com os irmãos nesta última ceia do Senhor, deste ano de 2019. Segundo as Crônicas, capítulo 12, versículos 13 e 14. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Meus irmãos, o rei Roboão, filho de Salomão, foi o rei que provocou a divisão dos reinos entre Israel e Judá, as 10 tribos do norte, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram com ele sob o seu reinado. Mas eu não quero comentar aqui o fator histórico, mas é bom pelo menos fazer essa referência para os irmãos se localizarem. Então é o rei que sucedeu a Salomão, filho de Salomão. E no texto do capítulo 12 de 2 Crônicas, no verso 1, diz assim: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esta expressão, confirmado o reino e havendo-se fortalecido. Ele herdou o reino de Salomão, começou a reinar, tomou uma decisão muito ruim, quando o povo foi perguntar para ele, foi pedir que ele reduzisse os impostos, porque o reinado de Salomão acarretou muitos impostos ao povo, pela vida que Salomão e pela forma como Salomão reinou a Israel. E o povo foi pedir que ele reduzisse os impostos, reduzisse a carga. Ele então consulta os anciãos do seu tempo, aqueles que aconselhavam Salomão, e eles dizem a ele que reduzisse a carga, e o povo o abraçaria e o povo o amaria. Mas aí ele não se conformou, foi pedir instrução, pedir conselho aos jovens que cresceram com ele, que foram criados com ele, os seus amigos. E eles disseram para ele: olha, diga ao povo que o seu dedo mindinho é maior, mais grosso do que o lombo do seu pai. E se o seu pai castigava com chicote, você os castigará com escorpião. E ele então foi e deu essa resposta ao povo, de forma que o povo se revoltou e as 10 tribos saíram do reino, seguiram outro rei, e Roboão ficou somente com a tribo de Judá e Benjamim, o que nós chamamos de Reino do Sul. E então ele começou a governar. E tendo confirmado o reino, quando ele estava estabilizado, já tinha posto o seu projeto em andamento, de forma que começou a prosperar, deixou a lei do Senhor, e com ele, ou acompanhou a ele todo Israel. Eu comecei a observar, meus irmãos, os dias em que nós estamos vivendo,
comparando com esta situação. Eu estou nessa igreja há muitos anos, muitos irmãos aqui estão há muitos anos. E nós vemos acompanhando muitas pessoas se estabilizando, pessoas que tinham algumas vidas bem regradas, famílias às vezes muito pobres, e foram crescendo, foram estudando, foram se formando, foram se estabilizando, foram enriquecendo, e muitos até se enriqueceram bastante. E quando chegam nessa situação, nós começamos a perceber que alguns começam a deixar de lado a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, aquela forma de cultuar, a responsabilidade na adoração, o compromisso com a igreja, vai ficando de lado, porque muitos outros compromissos vão surgindo lá fora, pela sua riqueza, pela sua maneira de viver agora, não é mais como antigamente. Pessoas que após Deus ter confirmado, vamos dizer assim, a sua vida financeira, se estabelecido, se fortalecido na sua vida financeira, na sua vida social, na sua vida profissional, aí a lei de Deus vai para o segundo plano. Começam a abandonar a lei de Deus. Se nós olharmos aqui hoje, quantas pessoas não estão aqui, e que não estão aqui simplesmente porque talvez esteja tão bem, que tal lugar, um apartamento em alguma praia, em algum resort por aí, e foram viver, foram passear, foram viajar. Não estou dizendo que não se possa fazer isso, é evidente que se pode, que se deve. Mas muitas pessoas vão abandonando a lei de Deus, por ter se estabilizado na vida, acha que não precisam mais de Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, nós estamos na última ceia do Senhor, estamos finalizando o ano de 2019, e dar um conselho baseado na vida de Roboão, que nós vamos comentar alguns textos aqui ainda. Não abandone a lei do Senhor. Se Deus te deu com sobra, se você tem todas as possibilidades de fazer passeios, viagens, comprar, negociar, não abandone a lei do Senhor. Não transgrida a lei do Senhor. No Salmo 1, nós encontramos a seguinte expressão: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos de nós, algum tempo atrás, os grandes amigos eram os irmãos da igreja, os grandes companheiros, os grandes parceiros eram os irmãos da igreja. Mas o tempo foi passando, fomos crescendo, fomos virando empresários, diretores, gerentes, e os grandes parceiros hoje, quem sabe, não tem nada a ver com a sua vida cristã. Os grandes companheiros talvez sejam pessoas que não têm nenhuma preocupação com a tua salvação. E você vai abandonando, e vai se aconselhando com os ímpios, e vai parando no caminho dos pecadores, e de repente se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a recompensa: pois será como árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Então, nosso conselho para 2020, não abandone a lei do Senhor. O Senhor certamente irá vos abençoar. Nós estamos orando, estamos pedindo que Deus abençoe,
que Deus faça prosperar em tudo. Mas, por favor, meus irmãos, quando estiverem prósperos, quando estiverem abençoados, nossa mocidade, nossos jovens que estão indo para a faculdade, nossos jovens que estão se formando, este ano tem alguns aí se formando, Deus vai fazê-los prosperar, é o que nós queremos, abençoará a vida de vocês, vocês se estabelecerão, serão prósperos, abençoados, mas não se esqueça e nem transgrida a lei do Senhor, pois se fizerem assim, vocês serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, nem antes e nem depois. Não tente precipitar nada, e Deus nunca vai chegar atrasado, Ele sempre vai chegar na hora certa, na estação própria, e fará aquilo que deve ser feito na sua vida, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer, prosperará. No Salmo de número 19, verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. Quando nós seguimos, obedecemos, valorizamos e andamos conforme a lei do Senhor, a nossa alma anda refrigerada. Isso fala de paz, isso fala de tranquilidade, isso fala de deitar e dormir. Isto fala de você ter tranquilidade. Refrigera a alma. Quantas pessoas estão com a alma fervendo, né? Em ebulição. Mas quem segue a lei do Senhor, quem obedece à lei do Senhor, nas situações mais difíceis, mais controversas, você vai falar com ele e vai perceber nele uma tranquilidade que vai te impressionar. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro, muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido. Pela lei do Senhor, nós somos constantemente advertidos, instruídos, ensinados. E em os guardar, a grande recompensa. E no Salmo 119, verso 1, bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Meus irmãos, hoje nós, em função de tantas facilidades que nós temos, muitas pessoas têm abandonado a lei do Senhor, têm trocado a lei do Senhor. E nós podemos ver isso com muita clareza na igreja. Então pense bem, analise bem, como está o seu comportamento com relação à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Nos parece que quando nós somos um pouquinho mais pobres, mais necessitados, nós estamos sempre correndo para os pés do Senhor. Mas quando Deus nos abençoa, Deus nos confirma, Deus nos estabelece, aí então nós achamos que nós não precisamos mais dele. Somos autossuficientes. E muitas pessoas estão fazendo assim. O perigo de confiar em nossa capacidade. O inimigo vem sempre pelas periferias da nossa vida, onde as nossas fortalezas foram estabelecidas. Quantas pessoas estão estabelecendo fortalezas? Estão se apoiando nelas. Roboão esqueceu a lei do Senhor. E diz que, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele.
do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Cuidado, aonde está a sua fortaleza, em quem você está se apoiando. O rei Roboão construiu as cidades fortes, cercou Jerusalém com cidades fortificadas, e achou que estava tudo tranquilo, tudo em paz e que estava seguro. Mas veio o rei do Egito, com um exército muito grande, e tomou todas as cidades fortificadas, e chegou para entrar em Jerusalém. Então não adianta, meu irmão, você estabelecer fortalezas baseadas naquilo que é material, naquilo que é físico. O dinheiro não nos dá nenhuma garantia. A nossa saúde, a nossa disposição não nos dá nenhuma garantia, pois não sabemos como estaremos daqui a um minuto. O que nós temos ou possuímos também não dá nenhuma garantia. Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Quantas pessoas com tanto dinheiro, com tanto recurso, confiado em tanta coisa, não conseguem dormir. Mas aquele que obedece à lei do Senhor, que está debaixo da obediência à lei do Senhor, enquanto ele dorme, Deus sustenta, Deus supre as nossas necessidades. Então trabalhe, conquiste, lute, alcance o que Deus colocar à sua disposição para ser alcançado, mas não se estabeleça nisso, não considere isso a sua fortaleza, porque a nossa fortaleza é o Senhor. E tudo isso nós podemos utilizar, podemos aplicar às nossas vidas, podemos desfrutar, mas não podemos confiar, não podemos depositar a nossa fé, não podemos trocar pela obediência e pela segurança que o Senhor dá àqueles que lhe obedecem. E para ser rápido, vou pular alguns textos aqui, quero ir já para o último texto que eu quero comparar, meditar com os irmãos, no verso 9, dá uma lida no verso 9, por favor, abra sua Bíblia, verso 9. Segundas Crônicas, capítulo 12, verso 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Aí o verso 10, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Algumas perdas são irreparáveis. O rei Roboão, quando viu Jerusalém ser cercada, ele se humilhou, e Deus levou em consideração a sua humilhação. E ele disse lá no versículo 7, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem. Porém, no verso 8, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Quantas vezes, jovens, prestem bem atenção nisso, os pais os instruem, obedeça a palavra do Senhor, siga a palavra do Senhor, faça dessa e dessa forma, mas aí vocês não fazem, aí nós não fazemos, isso vale para todos também. Aí depois que nós tomamos uma decisão, e que as coisas ficam complicadas, aí então nós corremos, nos humilhamos perante o Senhor, como Roboão fez. Mas aí Deus fala, eu vou dar livramento. Porém eles passarão a ser servos, para que eles possam entender, distinguir o que é servir ao Senhor
e o que quer servir os reinos do mundo. Quantos casamentos que estão acontecendo e que poderão acontecer, e que você foi instruído, foi falado. Hoje está uma moda aí, namora todo mundo com todo mundo, jovens crentes namorando pessoas que não são crentes, não tem nada de salvo, e vão se juntando, aí depois que está lá, aí se arrepende, aí vem aos pés do Senhor, aí Deus até abençoa, porque Deus, a Bíblia diz que é um coração contrito, não desprezará o Senhor. Porém aí Deus vai falar, mas vocês vão aprender, vou dar livramento, o que é obedecer ao Senhor e o que é não obedecer. As consequências da sua decisão, você vai ter que carregar na sua vida. Ele não obedeceu a Deus, e por isso Deus os fez entender que se tivessem obedecido a Deus, seria tudo muito diferente. Mas agora, não tem mais o que fazer. Mas Deus vai te abençoar, mas você vai ter que aprender. Mas o que eu quero chamar mais atenção aqui é sobre os escudos de ouro de Salomão que estavam na casa do Senhor. Porque Roboão construiu cidades fortes, teve muitos bens, mas na casa do Senhor tinha os escudos que Salomão fez, que pertencia à casa do Senhor, de ouro. Sisaque foi lá, o rei do Egito, e roubou todos os escudos e tudo que estava na casa do Senhor. Ele se humilhou. E aí a Bíblia vai dizer assim, o texto posterior a que nós lemos, e ele fez outros de cobre. Deus nos deu tesouros inestimáveis. Quantas pessoas Deus deu dons extraordinários. Está na casa do Senhor, está servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, e de repente abre a porta, despreza o Senhor, despreza a lei do Senhor, e o inimigo vai lá e rouba tudo que o Senhor deu. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então cuidado com as ofertas do inimigo, porque ele vai sempre querer te roubar aquilo de mais precioso que Deus colocou na sua vida. Aí ele se arrependeu, se humilhou, e agora ele faz os escudos, mas agora é de cobre. Quantas pessoas, meus irmãos, tiveram tantos privilégios na obra do Senhor, tiveram tantos privilégios na sua vida espiritual, na sua vida cristã, tantas coisas extraordinárias experimentou, que Deus deu, que Deus colocou, mas um dia abandonou o Senhor, se humilhou, Deus atendeu, mas aquilo não vai voltar mais como era, agora é de cobre. E às vezes nós olhamos e falamos, puxa vida, aquela pessoa era desta forma, e agora? E é isso. Então nosso alerta aqui nesta noite, nesta última ceia do Senhor, do ano 2019, não despreze a lei do Senhor, não transgrida a lei do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, tema o Senhor. Temer ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Mas para isso nós temos que conhecer o Senhor, temos que nos submeter à palavra do Senhor. Então, jovens, irmãos, vocês que já estão mais maduros, nós que estamos mais maduros, alguns, eu não, né? Mas alguns aí milionários, né? Ricos, com tanta coisa. Faça, meus irmãos, uma revisão. Em que posição está a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus? Eu estou olhando aqui, eu estou sentindo falta de muita gente aqui na igreja.
Muitas pessoas, e se nós olharmos, poucas delas estão de fato trabalhando, poucas delas estão de fato estudando, enfermas em suas casas, em seus lares, para nós sabermos quem estão, mas uma grande maioria estão desfrutando da sua estabilidade, da sua riqueza. E a casa de Deus, e a lei de Deus, fica para quando puder, quando sobrar. Vamos priorizar a casa de Deus. Vamos priorizar o culto ao Senhor. Quer ter uma vida tranquila, uma vida pacífica. Talvez você não vai ter tanto dinheiro. Quantas pessoas trabalham, não vão parar de trabalhar nunca. Mas não pode dormir, não pode descansar. O salmista disse: eu deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Confie em Deus. Jovens, vocês que estão se preparando, estão se formando, faça isso e vocês terão uma vida abençoada. Irmãos, recupere, meus irmãos. Talvez você esteja no mesmo caso de Roboão. Algumas coisas tão ricas e extraordinárias, que nós sempre pregamos lá na história do filho pródigo, que ele recuperou a sua posição de filho, aquilo tem a ver com a salvação. Mas tem coisas tão extraordinárias, que talvez você não consiga de volta, mas aquilo que é necessário para você ter comunhão com Deus vai ter de volta. Tente trabalhar. É engraçado o texto, em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 12, diz assim: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Apesar de tudo, ainda tinha coisa boa. Ainda tem algo bom aí, irmão? Ainda tem alguma coisa que mereça a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus? Eu creio que tem. Então, se você estiver nessa situação, esse pouco que você tem, coloque nos pés do Senhor. E diga: Senhor, é isso que sobrou, é isso que está aqui, e eu quero recuperar a minha comunhão contigo. Quero de novo priorizar a sua lei, a sua casa, a adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos?